O que daria para fazer com R$1 bilhão? Construir 3.000 escolas públicas de ponta? Reformar 10.000 hospitais? Garantir tratamento de câncer para milhares de brasileiros esquecidos pelo SUS? Pois é, enquanto o povo sofre nas filas da saúde, e a educação agoniza em escolas sem teto e sem merenda, o governo Lula parece ter encontrado um destino bem mais urgente para essa fortuna: bancar passagens, diárias e luxuosas viagens, nacionais e internacionais, para ministros, comitivas e apadrinhados do poder. E não estamos falando de migalhas. Já são quase R$1 bilhão torrados só em 2025. Isso mesmo, 1 bilhão. E o ano nem acabou. Agora me responde com sinceridade: será que você consegue justificar esse rombo? O governo federal, sob a batuta de Lula da Silva, já comprometeu, em apenas 7 meses de 2025, mais de R$800 milhões com viagens. Isso inclui passagens aéreas, diárias e deslocamentos diversos de servidores públicos, ministros e assessores. E a estimativa é clara: se o ritmo for mantido, o gasto vai ultrapassar tranquilamente a casa de 1 bilhão até dezembro. Um recorde histórico, diga-se de passagem. Segundo o levantamento do jornalista Lauro Jardim, publicado em O Globo, trata-se do maior volume de gastos com viagens públicas da União desde 2011, quando se iniciou o monitoramento oficial desse tipo de despesa. E não para por aí. O volume atual supera em muito o que foi registrado nos anos anteriores, mesmo em tempos sem pandemia. Só de passagens aéreas, foram mais de R$246 milhões. Já as famigeradas diárias, aquelas pagas para cada dia que o servidor está em missão fora da base, ultrapassaram R$435 milhões. Tudo pago, é claro, com dinheiro público. E você aí, tentando juntar o trocado para pagar o arroz e o feijão do mês. Vamos aos fatos. Em 2024, o gasto total com viagens do governo federal foi de R$2,36 bilhões. Ou seja, em 2025 o atual governo está a caminho de superar esse valor com facilidade. Só o primeiro trimestre já registrou quase R$800 milhões em despesas com deslocamentos. Um número que não tem precedentes para o período. E qual a justificativa do governo? Ora, segundo eles, o aumento de ministérios e o retorno da mobilidade pós-pandemia explicariam o estouro nos gastos. Mas será que essa narrativa cola? De fato, Lula inchou a máquina pública, aumentou o número de ministérios de 23 para 38. Sim, 38 pastas. Um verdadeiro trem da alegria institucional. Com mais ministérios, vem mais agendas, mais assessores, mais compromissos e, claro, mais viagens. Internas, externas, desnecessárias ou não. Tudo entra na conta do contribuinte. Agora eu te pergunto, qual o retorno prático disso tudo para a população brasileira? Quando comparamos os números com os anos de pandemia, o contraste assusta ainda mais. Em 2021, o primeiro trimestre teve um gasto de R$195 milhões com viagens. Já em 2025, o mesmo período saltou para R$789 milhões. Um aumento de mais de 300%. E ainda tentam nos convencer de que estão economizando. E as viagens internacionais? Quase R$92 milhões já foram gastos só com deslocamentos fora do país. Missões diplomáticas, cúpulas multilaterais, agendas técnicas, muitas das quais poderiam ser perfeitamente realizadas por videoconferência, como aprendemos na pandemia. Mas claro, não é tão charmoso fazer uma call de Brasília quanto bater ponto em Genebra ou Paris com tudo pago. A oposição já começou a cobrar explicações. Deputados federais e órgãos de controle pressionam por mais transparência e racionalidade no uso desses recursos. O argumento é direto. Em tempos de crise fiscal, com déficit explodindo e população sendo sacrificada por alta de impostos e corte de serviços, não dá para aceitar esse tipo de luxo estatal disfarçado de necessidade institucional. Como bem disse um parlamentar, é preciso separar o que é missão de Estado do que é turismo político. Uma frase que resume perfeitamente o sentimento de indignação que toma conta de milhões de brasileiros. E você, concorda? Agora pense comigo, o que mais essa farra das viagens escâncara? Além da desconexão entre Brasília e o brasileiro comum, ela revela um vício típico da velha política, aquela que Lula dizia combater lá em 2002. Mas hoje, em 2025, parece que o discurso ficou pelo caminho. O que se vê é o uso indiscriminado da máquina pública para manter a elite do funcionalismo federal bem acomodada, bem servida e, literalmente, bem viajada. E o povão? Bom, esse continua esperando na fila do posto de saúde. Ou na fila da esperança.
E antes que apareça alguém dizendo, mas é só uma parte do orçamento, vamos ser honestos, R$1 bilhão é muito dinheiro. Ainda mais quando se vive uma crise fiscal anunciada, com o próprio governo admitindo que precisa aumentar a arrecadação, cortar gastos e fazer sacrifícios. Pois bem, por que o sacrifício nunca vem de cima? Por que o corte nunca começa pelas mordomias? Se você acha que o dinheiro público deve ser tratado com seriedade, compartilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Você considera esse gasto justificável? Dá para aceitar que enquanto o povo aperta o cinto, a elite do poder viaje como se não houvesse amanhã? E claro, se você quer continuar recebendo conteúdos que mostram o outro lado da moeda, sem filtros, sem bajulação e com total compromisso com a verdade, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Aqui a verdade tem vez e voz.